Paz, Senhor, a todos os irmãos. Estamos vivendo, na atualidade, uma corrida por uma saúde, por um ganho de imunidade, então eu venho esclarecer alguns conceitos. Saúde, a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual do indivíduo. A gente tem alguns indicadores para mensurar como que está a saúde, a qualidade da saúde daquela população. Outra coisa que eu gostaria de falar é a imunidade. A imunidade são mecanismos de defesa do nosso corpo frente a qualquer infecção, frente a algum patógeno, podendo ele ser bacteriano, viral, como o nosso corpo ele vai agir frente a uma infecção. A gente não tem um exame único para a gente mensurar a nossa imunidade. Um dos exames que a gente tem para a gente avaliar um pouco a nossa imunidade é o hemograma. O hemograma tem uma parte dele que vê os leucócitos, que são uma das principais células de defesa do nosso corpo frente à infecção. A quantidade de leucócitos vai ser um indicador para a gente falar sobre a imunidade. Não existe uma fórmula mágica para a gente melhorar a imunidade. Não existe uma fórmula, não existe suplemento que melhore a imunidade. Tem algumas pessoas que têm necessidade de fazer uso de suplemento por doenças específicas, outras não. Para a gente melhorar a nossa imunidade, a regra é básica. Primeiro pilar é a alimentação. Uma alimentação balanceada, uma alimentação com a base da pirâmide alimentar sendo de legumes, verduras, sendo fruta, um prato colorido, não um prato monocromático, só de uma cor só, porque quando a gente tende a colocar uma cor só, a maioria dos alimentos que a gente coloca no prato são carboidratos, que acaba sendo mais ou menos da cor bege. Outro ponto para a gente conseguir uma melhora da imunidade é um sono regular, um sono adequado, um sono que há descanso. Outro ponto, hidratação. Você se hidratar, tomar bastante líquido, com a utilização de máscara, eu vejo, até comigo mesmo, que há uma diminuição de ingesta hídrica ao longo do dia. Outro ponto importante é a atividade física. A atividade física ela pode ser leve, ela pode ser acentuada, mas realização de atividade física, no mínimo de 20 minutos de atividade leve diária, já vai ter uma melhora da nossa imunidade, desses mecanismos de defesa. Então, assim, não existe uma fórmula para eu tomar, para eu ajudar se eu acabar não ingerindo a quantidade de água adequada, se eu acabar não dormindo bem, se eu acabar não realizando atividade física. Outro ponto importante é o estresse emocional. O estresse emocional, a ansiedade, a depressão, eles vão levar a uma diminuição da imunidade por conta de alteração hormonal que a gente libera, que vai desregular a nossa imunidade. Tem algumas doenças que levam à diminuição da imunidade também. Lembrar que a obesidade e a desnutrição vão levar também à desregulação da nossa imunidade. A obesidade, principalmente durante algumas infecções como o Covid, viu que na infecção do coronavírus, pessoas que têm resistência à insulina ou obesidade, não sendo com o IMC, com a importância do IMC também, que é o índice de massa corpórea, mas também com muito aumento do volume abdominal, essas pessoas acabam tendo um desfecho desfavorável, com a alteração da resposta inflamatória, realizando a tempestade inflamatória. Então, a gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença que vai ter alteração da inflamação do corpo da pessoa, podendo levar ou não à resistência insulínica dessa pessoa. Então, a pessoa obesa é uma pessoa mais inflamada do que uma pessoa no peso ideal, aquela pessoa eutrófica. Então, por isso, a necessidade de mudar os hábitos de vida, mudar como que a gente se comporta, principalmente no período de pandemia, onde acaba querendo a compulsão alimentar acaba sendo um problema e as alterações emocionais também. Então, lembrando que, às vezes, o uso de qualquer substância que não seja por uma indicação médica
pode acarretar problemas sérios de saúde. Um exemplo disso é o uso abusivo de vitamina D. Lembrando que a vitamina D, algumas pessoas têm deficiência, outras pessoas têm a quantidade ideal. Se você fizer abuso da vitamina D diária, você pode ter uma lesão da função renal. Por quê? O que eu tenho em excesso, mesmo sendo em vitamina, em minerais, o meu corpo ele vai tentar eliminar. E como que ele vai eliminar? Ou vai sair nas fezes, ou o fígado vai metabolizar, ou o rim vai ter que filtrar e eliminar aquilo. E a vitamina D, ela acaba sendo filtrada no rim. Então, se você tem um excesso, um abuso do uso da vitamina D, você pode levar à insuficiência renal aguda, ou seja, você ter uma lesão do rim agudamente, na maioria das vezes sendo reversível. Então, cuidado, consulte seu médico se você tiver uma dúvida, se atenha à compulsão alimentar e se atenha a essas dicas que eu acabei falando para vocês. Que tenhamos um bom culto. Fiquem com Deus.